estejam com todos e todas nós. Amém. Eu tenho que confessar pessoalmente que estar atrás de um púlpito, diante de uma comunidade reunida, depois de alguns meses, talvez até depois de alguns anos, ou anos pelo menos, para mim é uma grande satisfação. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Mas da mesma forma não deixa de ser um grande desafio trazer para uma comunidade reunida, trazer para nós palavras de fé, palavras de orientação, palavras de esperança, palavras também de transformação. O texto previsto para a pregação no fim de semana é justamente o texto que vocês ouviram antes, lido pelo Osmar, texto de Lucas 7, 36 a 50, que conta o momento onde Jesus convida, então, Jesus é convidado por um fariseu para poder jantar na sua casa, e nesse texto nós vamos ouvir o momento onde Jesus vai jantar e é surpreendido, naquela casa é surpreendido por uma mulher que entra e demonstra gestos de amor e de carinho para com Jesus, e diante daquele todo contexto, ela experimenta então perdão dos pecados, perdão por aquilo que ela era, e enfim, é um texto que fala sobre obediência à lei, até de forma bem vigorosa da parte do fariseu, texto que fala também de humildade da parte daquela mulher que busca em Jesus, que se joga aos seus pés, para de alguma forma aquele perfume, aqueles cabelos nos pés, é um gesto de carinho, um gesto de cuidado para Jesus. Um Deus que fala de preconceito da parte do fariseu para com essa mulher, mas acima de tudo um texto que fala sobre perdão. Mas eu tomei a liberdade de trazer algo diferente para vocês hoje, para a gente fazer uma pequena reflexão. Eu deveria ter comprado uma pipa, mas eu acabei, a agenda estava um pouco atarefada essa semana, tem muita justificativa, mas enfim, não consegui comprar uma pipa e resolvi projetá-la. Então lá em cima no cantinho tem uma pipa. Volta as atenções para a pipa no primeiro momento, depois para esse outro ser humano aqui um pouco mais abaixo. O que me motivou a fazer essa reflexão junto com vocês sobre a pipa? Nessa última semana, ainda rodando pelo Cuiabá, ainda vi algum remanescente fiel de algumas pipas ainda sobrevoando os céus de Cuiabá. Diferente de 2 ou 3 meses atrás, que havia quase congestionamento de pipas lá em cima, era muita pipa. Algo para entrar no clima de Cuiabá, as pipas estavam em congestionamento. Então existem muitas pipas sobrevoando. Agora está um pouquinho menos. E eu acredito que soltar pipas esteja relacionado à estação do outono, onde os ventos são um pouco mais fortes, um pouco mais frequentes, e soltar pipas também em determinada época. Daqui uns dias vocês não vão nem ver mais pipas no céu de Cuiabá, mesmo porque a próxima sexta já é início do inverno, e aí em outro momento, outro copo, e assim vai. Para alguns, soltar pipa é diversão, para alguns soltar pipa é terapia, e para alguns é desafio. Alguns querem construir a maior pipa, outros querem construir aquela que voa mais longe, aquela que voa mais alto. Alguns têm como desafio passar cereal na linha, para cortar a linha da outra pipa. O mesmo desafio, Fernando Sorriso no mínimo já fez isso. Quebrar a lâmpada, né? Passar aquela bola na linha para arrebentar, não? Faço o cereal ainda não. Mas perguntando, quem de vocês ainda solta pipas? Ninguém de vocês solta pipas? Não precisa ser cara, não precisa ter vergonha, soltar pipa é bacana. Talvez alguém solta pipas e tenha que estar com vergonha de dizer, né? Até pouco tempo atrás nós construímos uma última pipa, não faz nem 6 meses. Mas aí foi só uma tentativa, construir a pipa, ela não saiu nem do chão, ficou muito mal feito. Tempo de criança a gente fazia alguma coisa um pouco mais caprichada, né? E eu decidi que depois que essa não levantou o voo, não serviu com muita coisa, então eu decidi que vou esperar o Miguel crescer, quem sabe a gente construir uma pipa juntos e a gente vai soltar a pipa. Mas tá. O que eu proponho com essa reflexão, mencionando então a pipa, é que todas as vezes que vocês olharem para o céu de Cuiabá, ou lugar, nos bairros onde vocês moram, Vaza Grande, quando vocês olharem para o céu e verem uma pipa, é para vocês se lembrarem de que a pipa, além de algo divertido,
algo bonito, algo que encanta, ela tem muito a nos ensinar. Uma pipa é capaz de nos ensinar muitas coisas, principalmente porque pipa e ser humano tem muita coisa em comum. Uma primeira semelhança entre uma pipa e um ser humano: nenhuma pipa, e muito menos um ser humano, é resultado de um acaso ou é resultado de algo feito de qualquer jeito. Eu sou prova disso. Esses dias que fiz uma pipa de qualquer jeito não deu certo, não voou. Uma boa pipa, ela é resultado de um trabalho de mãos talentosas. O ser humano também é resultado do trabalho de mãos talentosas. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis. Uma segunda semelhança: tanto uma pipa quanto um ser humano foram criados para poder encantar, para poder fazer sorrir, para se divertir. Nem pipa nem ser humano foram criados para causar tristeza. Não é versículo bíblico, mas Tim Maia, ele disse certa vez que o ser humano foi criado por Deus para ser feliz. O ser humano foi criado por Deus para ser feliz. Terceira semelhança: pipa e ser humano são muito frágeis. Se você observar uma pipa, ela é feita de pequenas varetas de bambu, bem fininhas, revestidas de um papel fininho ou plástico leve. Qualquer movimento brusco ou uma queda pode perfurá-la e impedi-la de voar novamente. E nada se difere do ser humano, que também é feito a partir de um esqueleto, muitas vezes fininho, revestido apenas de pele. Um movimento brusco ou mesmo uma queda também pode perfurá-la e impedi-la de voar novamente. O Salmo 90 fala dessa fragilidade do ser humano. Não dura mais que um sonho, é como a erva que brota de manhã, mas de tarde logo seca. A vida termina como um sopro, a vida logo passa, e a gente tem que reconhecer que pipa e ser humano realmente são muito frágeis. Uma quarta semelhança: nem pipa e nem ser humano foram criados para ficarem no chão e correrem o risco de serem pisados. Os dois foram feitos para voar. Falando em pisar em pessoas, uma artista de TV, bem famosa inclusive, colocou numa rede social nesses dias, por ocasião então da nomeação de um determinado deputado como presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Congresso, e ela escreveu o seguinte em rede social: ele não pode ter esse espaço para pisar no ser humano. Ele não pode ter esse espaço para pisar no ser humano. De certa forma, independentemente da cor ou do estilo da pipa, independentemente da cor ou do estilo do ser humano, em hipótese alguma, pode ser pisado. Uma quinta semelhança entre pipa e ser humano: pipa, mesmo que pipa e ser humano tenham sido criados para voar, não conseguem fazer isso sozinhos. Sempre precisarão de alguém para dar um puxãozinho ou aquela comidinha para nos ajudar a levantar voo. A gente fazia isso quando criança, né? Alguém segura a ponta da pipa, ou sai dando a comidinha para poder voar. Nem pipa nem ser humano consegue fazer isso sozinho. E esse é um desafio do nosso tempo. Nós vivemos uma época em que as pessoas foram substituídas por coisas. É comum a gente ver cenas onde 3, 4 pessoas estão cada qual com o seu celular, ou com o seu tablet, ou com o seu alguma coisa. Os nomes, cada dia é um nome diferente, mas tem iPhone, iPad, coisas do tipo. Pessoas foram substituídas por coisas, e o cuidado para com a outra pessoa foi substituído para o cuidado consigo mesmo. Talvez seja difícil encontrar alguém que nos ajude a dar um puxãozinho para a gente poder voar. Vejo muitas pipas diariamente deitados em cima de um leito de hospital, precisando de alguém que lhes dê pelo menos um puxãozinho para se sentirem um pouquinho melhor, se sentirem voando novamente. E nem sempre é fácil conseguir alguém que o faça. E muitas vezes até mesmo da própria família. Para poder voar e permitir os outros voarem, é preciso se aproximar, é preciso se relacionar, é preciso se importar com o outro. Sexta semelhança: pipa e ser humano foram criados para voar,
precisam de alguém para ajudar a fazer isso, mas de nada adianta se não houver uma força maior, chamada vento. Coincidência ou não, Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, o início da igreja cristã, sempre cai no outono, o tempo dos ventos, o tempo das pipas. Assim como o vento do outono é que permite pipas voarem, também é o vento de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos permite sair do chão e permanecer no alto, nos movimentar de um lado para o outro. Sétima semelhança: pipa e ser humano precisam de alguém para lhes segurar a linha. Na outra ponta de uma pipa que voa e na ponta de nossa vida, sempre deverá estar aquele que controla o nosso voo, que controla a nossa altura e a nossa direção. Lembrando sempre que soltar a linha da pipa, se soltar da ponta, não significa voar mais alto, mas sim cair mais longe. Quando a linha da pipa se arrebenta, ela não voa mais alto, ela cai. Quem segura hoje a linha da minha vida? Entregue a tua linha da pipa ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Uma oitava semelhança: para subir e poder voar, pipa e ser humano precisam ir contra a força do vento, nunca a favor dele. Se o vento está soprando para cá, a pipa tem que ir contra, se for a favor, não vai subir. Isso significa que estar lá em cima, que voar na vida, é você ter que estar de frente e muitas vezes contrário a muitas coisas, porque nem sempre é fácil. E nessas situações, é Jesus Cristo quem nos diz sempre: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados de voar contra os ventos, e eu vos aliviarei. Uma nona semelhança: para quem segura a linha de pipa e linha de ser humano, sabe muito bem que linha esticada demais arrebenta e linha solta demais rodopia. Isso significa que uma vez que eu entrego minha vida nas mãos de alguém para que cuide dela, eu devo entender que haverá ali uma mistura entre leveza e dureza, de liberdade e de responsabilidade, nem esticado, nem muito solto. Uma décima semelhança: quanto mais linha você der à pipa, ou quanto mais longe o ser humano estiver de quem segura a sua linha, maior será o risco de a linha se arrebentar e tudo se perder. Quanto mais longe estiver a linha, a ponta da linha da pipa, e de quem segura a ponta de sua linha, maior o risco de você se perder. E por último, talvez uma das semelhanças mais fantásticas entre pipa e ser humano: mais chances de subir, voar e permanecer no alto terão as pipas e as pessoas mais simples, sem peso, livres de detalhes. Em outras palavras, quanto mais leves e soltas das coisas deste mundo aqui embaixo, mais alto e mais leves as pessoas serão capazes de voar. Quando eu estava quase terminando de escrever essas semelhanças entre pipa e ser humano, me veio à mente algo que eu mencionei há muito tempo atrás numa pregação, que fala também de uma pipa, e é um texto disposto inclusive no site da SLB. Conta que um dos primeiros pastores luteranos que vieram ao Brasil para trabalhar com os imigrantes alemães chamava-se Jacob Zink. Talvez alguém de vocês já leu esse texto, eu, o pastor Nilo, com certeza já leu. Esse pastor Jacob Zink, ele chegou ao Brasil em 1869 para ser pastor dos luteranos no interior de São Paulo. Eram famílias de colonos que chegaram ali para trabalhar nas lavouras de café. E era uma situação bem difícil para o pastor e também para os membros. Para sobreviver, o pastor fabricava sabão. E a Constituição brasileira da época dizia que o catolicismo era a religião oficial do Império. As demais religiões eram apenas toleradas. Não podiam ter templos, ficavam proibidos usar a cruz, os sinos e outros sinais externos de identificação. Os casamentos dos luteranos de 1889 para trás não eram validados, não eram válidos, e os seus mortos não podiam ser sepultados nos cemitérios das localidades.
cemitérios municipais, digamos assim. Mas numa localidade chamada Jerônimo, esse pastor Jacob Zink, ele conseguiu construir com os colonos daquele local uma casa simples que servia como capela. Uma casinha que ele servia para os encontros deles. E na frente da capela, na frente dessa casa, ele colocou uma cruz de madeira. E o delegado da polícia já chegou imediatamente e mandou ele tirar aquela cruz. Pois a Constituição brasileira determinava que os protestantes não deveriam ter seus cultos em casas para tanto destinadas, deveriam ter seus cultos apenas em casas destinadas para tanto, sem qualquer forma exterior de templo. Não podia parecer com a igreja. Podia até se reunir, mas nada de parecer com a igreja. E aí, o que fazer? Já que ele tinha que tirar aquela cruz, o pastor tomou pedacinhos de madeira, uniu com eles os 4 cantos da cruz, puxou aqui, e fez uma pipa. Ele disse para o delegado: olha, não é mais uma cruz, agora é uma pipa. Fechou os 4 cantos da cruz e ali estava uma pipa. E a pipa ficou na parte frontal daquela casinha de madeira. E o delegado, quando foi dar uma olhada, ele não teve argumentos, mas deve ter achado muito maluco aquele pastor com a sua pipa na frente da igreja. Aquela comunidade sabia disso, e ela via no centro da pipa a cruz, e ela reconhecia a sua igreja. E o delegado deixou a pipa em casa. Depois desse episódio, depois de me lembrar desse episódio, dessa história da nossa igreja, eu ainda sigo então uma última importante semelhança entre pipa e ser humano. O seu centro. Aquilo que está no seu centro. Nenhuma pipa será uma pipa de verdade sem aquela cruz no centro. Que segura, que sustenta, que é a base e que permite voar. Uma pipa sem cruz no centro não vai sair do chão. E eu arrisco a me dizer que nenhum ser humano será um ser humano de verdade se não tiver também uma cruz no seu centro. Se não tiver como seu centro uma cruz que sustenta, que dá segurança, que te permite voar. Enfim, voem, encantem, divirtam-se, enfrentem os ventos, cuidem-se, coloquem sua linha da vida nas mãos de quem cuida de verdade, libertem-se de coisas secundárias que pesam e mostrem ao mundo que no seu centro está a cruz que indica o que te move e o que te sustenta de verdade. Que assim seja. Amém. Amém.